bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série comentando sobre o livro Teoria do Agir Comunicativo do filósofo alemão Jürgen Habermas. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nós vimos alguns dos conceitos do Habermas nesse livro, como o conceito de racionalidade, os conceitos em torno de discurso, de como se faz o entendimento, vimos as ideias de ato locucionário e locucionário-perlocucionário, e vimos também o modelo de 4 ações que ele nos coloca: a ação voltada a fins, a ação voltada a normas ou regras, ação dramatúrgica e ação comunicativa. A gente pode pegar esses 4 tipos de ações e dividi-las em 2 grupos: as ações com fim a êxito e as ações com fins ao entendimento. As ações com fins a êxito são as ações voltadas a fins. Já os outros 3 tipos, a ação voltada a normas, a ação dramatúrgica, a ação comunicacional, elas são de um grupo, do grupo das ações voltadas ao entendimento. Então, a gente pode pensar nesses 2 tipos de ação. Um lado, a gente vai ter ações voltadas ao êxito, por outro lado, ações voltadas ao entendimento. As ações voltadas ao êxito são aquelas que vão ter algum tipo de prática, vão visar algum tipo de resultado, ou seja, você vai ter uma ação de comunicação que vai visar você ter algum resultado específico, ser exitoso com algo. Ou a ideia de fábrica, por exemplo, você vai ter um gerente que vai dar ordens para os seus funcionários. Ou então no militarismo, você vai ter uma série de ordens que o superior hierárquico vai dar ao seu subalterno e aquilo vai reger o funcionamento da tropa, do batalhão ou do tipo de corporação que for. Já as ações voltadas ao entendimento, elas são focadas em você formar algum entendimento, algum tipo de conhecimento. São as ações que vão estar em torno de ideias, de discussões, de propostas, ou seja, todo tipo de ação do ser humano que vai não visar algum tipo de resultado, mas sim uma formação de uma ideia, uma formação de um entendimento. E a gente pode também imaginar os diversos locais onde você vai ter o exercício dessa ação voltada ao entendimento. O mais básico deles é uma sala de aula. Na sala de aula, o objetivo é o entendimento do conteúdo que o professor está lecionando. A gente pode pensar também, por exemplo, em simpósios, em locais onde você vai ter alguma discussão científica, onde ideias vão ser discutidas em torno de alguma ciência. A gente pode pensar em assembleias de organizações, de instituições, por exemplo, uma organização de proteção dos animais que vai discutir o que deve ser feito, ou seja, você vai reunir, diversas pessoas vão se reunir e vão tentar chegar a algum entendimento, algum tipo de conclusão, a algo que deva ser feito. Da mesma forma, a gente vai ter também, quando a gente fala nos debates políticos, a gente pensar, seja numa Câmara de Vereadores, ou seja no Senado Federal, a gente vai ter o modelo de ação sendo ações de entendimento. As matérias vão ser discutidas, vão ser debatidas e vai se tentar chegar a algum tipo de entendimento. Quando se observa no mundo moderno a existência desses 2 tipos de ação, percebe-se que a gente tem, pouco a pouco, um crescimento cada vez maior da ação comunicativa voltada ao êxito. É uma reação, algo que acontece na nossa sociedade moderna, onde a gente tem um modelo industrial, onde a gente tem um modelo utilitarista, onde você ter produção é algo que é extremamente importante para o funcionamento da sociedade. Então, pouco a pouco, a gente existe essa maior relevância da ação voltada ao êxito nas sociedades. E o Habermas, ele faz uma análise de alguns teóricos para se compreender como é
que isso veio a acontecer. O primeiro desses pensadores que ele vai analisar é o Durkheim. Ele vai pegar a ideia do Durkheim de solidariedade, em que o Durkheim fala que você tem uma solidariedade mecânica e uma solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é a solidariedade típica de cidades pequenas, de pequenas aglomerações humanas, ou então de sociedades que sejam tecnologicamente mais atrasadas, sociedades ágrafas. Na na solidariedade mecânica, as relações entre as pessoas existem porque existe um reconhecimento. As pessoas se reconhecem umas das outras, há uma igualdade de comportamentos e de pensamentos. É o tipo de solidariedade que existe nas pequenas cidades. Todos se conhecem, todos têm uma cultura muito parecida, todos pensam mais ou menos da mesma forma, e isso é o que faz com que haja laços de solidariedade entre as pessoas. Já a solidariedade orgânica, ela é mais comum nas grandes cidades, nas sociedades mais modernas. Aqui, os laços das pessoas não vão ocorrer porque existe um senso de proximidade, de se sentir igual ao outro. Os laços vão surgir da mútua dependência que existe entre as pessoas. O morador de uma casa que precisa do padeiro, que precisa do mercado. Então, as relações elas vão ser pautadas pelas necessidades. Vamos pensar, por exemplo, um gerente de pessoa jurídica de um banco. Ele vai gerenciar os empréstimos que são oferecidos pelo banco, ele vai fazer uma carteira de clientes. Ele vai ter o dono de uma padaria, ele vai ter um dono de um mercado, vai ter um dono de uma concessionária de automóveis, vai ter todo um grupo de empresários que ele vai estar atendendo, ou seja, ele tem toda uma série de relações que não são motivadas porque ele se sente igual àquele outro, e sim relações que são motivadas pela mútua dependência. O empresário precisa dele para ele liberar o empréstimo e ele precisa dos empresários, que é para quem ele vai vender aquele empréstimo. Se a gente observar bem o pensamento do Durkheim, a gente vê que ele fala de uma espécie de evolução. A solidariedade mecânica, à medida que a sociedade se modernizar, ela vai se transformar em uma solidariedade orgânica, ou seja, o destino das sociedades vai ser em algum momento em que se percam esses laços pelo reconhecimento, pela igualdade, e começam a ser construídos laços que são pela mútua dependência. O Habermas vai dar um passo adiante nesse pensamento do Durkheim ao falar sobre o pensamento do Miede. O Miede, ele estuda a simbologia do ser humano, como o ser humano lida com o mundo através da formação de simbologias. Ser humano significa relacionar-se com o mundo através de símbolos, através de códigos, dando algum valor simbólico para tudo que existe. Para a gente compreender isso, a gente pode pensar, imaginar um ser humano pré-histórico nos primórdios da civilização. A gente tem a chamada revolução cognitiva, que é quando o ser humano começa a ter o desenvolvimento do seu cérebro acima dos demais animais. E ele então começa a criar relações de simbologia com o mundo. Ele vai começar a chamar a pedra de pedra, a árvore de árvore, a chuva de chuva. Então ele vai criando símbolos que representam as coisas que existem no mundo. E ao pouco esses símbolos vão se desenvolvendo e vão se transformando em uma linguagem codificada. E essa linguagem codificada é o que vai gerar o funcionamento das sociedades. Um grupo de seres humanos vai desenvolver uma língua comum e aquela língua comum vai gerar todo o relacionamento existente entre essas pessoas. E ao mesmo tempo que você tem essa simbologia formada pela linguagem, você vai começar a ter um leque de simbologias cada vez maiores, que vão formar os mitos, que vão formar fábulas, que vão formar as religiões, que vão formar os tabus, que vão formar as regras que regem aquelas sociedades. Ou seja, através da simbologia que o ser humano cria para o mundo, ele vai gerar todos esses laços entre si. E a comunicação humana, ela começa a se formar através dessa simbologia, através do idioma. Comunicar-se, então, significa gerar simbologias. E essas simbologias se dão
através do mundo da vida, sobre essa realidade próxima do ser humano. Então, a gente, ao ver esse pensamento do Miede, a gente consegue ver com bastante clareza que ele traça uma correlação com a solidariedade mecânica do Durkheim. O ser humano ele gera uma linguagem comum e no primeiro momento da sociedade é isso o que vai gerar a proximidade entre as pessoas. Em seguida, o Habermas vai citar o pensamento do sociólogo Talcott Parsons. O Parsons, ele parte do princípio que durante a evolução das sociedades humanas surgem os chamados sistemas. O sistema é um formato de simbologias que tem um grau de complexidade muito maior. E por ter um grau de complexidade maior, ele acaba afastando o ser humano desse mundo da vida, dessa realidade próxima, de lidar com coisas próximas, e vai gerar mecanismos mais sofisticados, mecanismos mais complexos. E é o que vai definir o nosso mundo moderno. Os principais sistemas que o Parsons aponta são dois: o dinheiro e a política. O dinheiro ele se transformou num grande elo entre as pessoas. A maior parte ou boa parte de nossas ações são movidas pelo dinheiro. A gente acorda cedo e trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado, num horário de 8 horas, justamente para termos um salário. Então, um vendedor ele vai lidar com pessoas para ele conseguir o salário dele, para conseguir fazer com que a loja dele tenha lucros. Um empresário vai gerar toda a sua administração, todas as suas regras, todas as suas normas, visando ter lucro. Ou seja, o dinheiro se tornou um grande sistema simbólico e que acaba substituindo esse mundo da vida das pessoas. Então a gente vê aqui que esse sistema do dinheiro ele se encaixa já na chamada solidariedade orgânica do Durkheim. Ou seja, a relação entre as pessoas vai se dar porque você precisa de ganhar dinheiro, você precisa de salário, precisa de lucro para você se sustentar. Já o outro grande sistema é a política. A nossa relação com o mundo hoje é altamente movida, altamente tem uma interface, digamos assim, movida pela questão da política. A gente, boa parte das coisas que a gente faz são em decorrência do que a gente tem vindo como leis, como ordens, como regras. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso planejamento para o ano, a gente tem que pagar o IPVA, a gente tem que pagar o IPTU, a pessoa tem que levar o seu carro para fazer uma vistoria no Detran, um empresário tem que assinar uma carteira de trabalho do seu funcionário, ou seja, toda a relação do ser humano com o mundo também foi tomada por esse sistema da política, por um sistema burocrático. Então, a nossa modernidade foi moldada por esses dois maiores sistemas. De um lado o dinheiro, de outro lado a política, e aí a gente vê claramente como a gente tem ao longo do tempo uma espécie de cisão. Num primeiro momento a humanidade vai gerar simbologias com o mundo, ela vai lidar com o mundo através de simbologias, vai lidar uns com os outros com simbologias, vai gerar essas linguagens, e essas simbologias vão se tornando cada vez mais complexas, mais complexas, mais complexas, até culminar em um sistema gigantesco formado por um lado pelo dinheiro, por outro lado pela política, e que vai fazer essa divisão entre aquela solidariedade mecânica que passa então a se tornar uma solidariedade orgânica. Com esses sistemas cada vez mais fortes, então, a gente acabou tendo essa maior importância, essa maior relevância, essa maior presença das atitudes, das ações voltadas ao êxito, em detrimento das ações voltadas ao entendimento. Quando a gente pensa numa sociedade que era plenamente focada pelo simbólico, você tem uma sociedade onde o entendimento se faz mais presente do que o êxito. E o êxito, a atitude voltada ao êxito, se tornou mais forte à medida em que as sociedades se tornaram mais complexas. E aqui a gente vai ter a crítica que foi feita pela Escola de Frankfurt.
a escola de Frankfurt criticava o que eles chamavam de ação teleológica, né, ação voltada a fins, como um processo de racionalidade instrumental. A razão, ela não vai se dar mais com a finalidade de um entendimento, mas com a finalidade de você produzir algo. Isso funciona de forma inerente aos processos, aos modelos da industrialização e também do capitalismo, que é a faceta mais forte, mais presente, mais exitosa do industrialismo. E com a escola de Frankfurt, então, a gente vai ver uma crítica de que algo do ser humano, de uma certa forma, se perdeu. Porque a razão voltada a esse entendimento, a ação voltada ao questionamento, ao livre pensar, acabou perdendo espaço para uma racionalidade que é voltada a fins. E com isso você teria, então, uma alienação formada em torno do ser humano. E aí é que a gente vai, então, ver o quão relevante é essa ação voltada ao entendimento, essa ação comunicativa, ao invés da ação teleológica. A ação voltada a êxito, ela tem como objetivo gerar resultado, gerar produção. Porém, o que vai de fato regular a vida das pessoas é a ação comunicativa, é a ação voltada ao entendimento, o que vai gerar conhecimento, o que vai gerar discussões, o que vai gerar senso crítico, o que vai gerar debates públicos melhores, o que vai gerar debates públicos que podem oferecer melhores resultados para a população, onde ideias sejam debatidas com maior clareza, são as ações voltadas ao entendimento, é a ação comunicativa. E então a gente finaliza esse pequeno comentário acerca dessa enorme obra, que é a Teoria do Agir Comunicativo, pensando nesse que talvez seja o grande objetivo do Jürgen Habermas em toda a sua discussão filosófica. Trazer à tona a relevância das ações voltadas ao entendimento, da discussão, a importância do espaço público, de um espaço público onde haja discussões, onde haja livres discussões, onde se possa chegar a questionamentos, onde se possa chegar a consensos, e com isso você ter um debate público, um espaço público que seja mais produtivo, que seja não produtivo no sentido exitoso, mas no sentido que seja melhor para o ser humano, que possa oferecer propostas melhores, que possa oferecer ideias melhores. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.